Então, hoje, nós vamos abordar um assunto que é corriqueiro no dia a dia, mas que as pessoas não se ligam muito, né? Não se liga muito, falta o conhecimento, falta as informações para poder a pessoa, quando passar pelo problema ou passar pelo fenômeno, identificar o que está acontecendo. Então, ontem eu recebi um telefonema da cidade de Manaus. Ele deve estar ouvindo o programa, que ele é assíduo, ele é ouvinte assíduo do programa, me relatando um fato que aconteceu com ele. Ele disse: Dona Maria, olha o seguinte, eu bebi muito, enchi a cara. Eu disse: eita. Ele disse: foi. E depois subi, fui para o meu apartamento. O bar embaixo, o apartamento em cima. Ele disse: eu subi. Eu disse: mas tu não fica assim, sem lembrar das coisas? Ele disse: não, eu não bebo para perder a noção, né? Perder a questão do raciocínio. Ele disse: eu subi, normal, fui para minha cama, fui dormir, apaguei. Quando acordei pela manhã, acordei uma pessoa me chamando. Ei, cara, levanta, levanta, vamos beber de novo. Aí ele disse que ficou assim, na hora nem se tocou. Coisas que acontecem assim, que a gente fica assim, passa batido mesmo na história, né? Como se diz. Então ele disse o seguinte, que era um homem que disse: ei, vamos, vamos. Aí ele disse que levantou e se dirigiu para a porta. E esse homem se dirigiu para o banheiro. Ele disse: ô rapaz, tu vem aqui, me acorda para a gente beber. Aí agora, em vez de vir comigo para a porta para a gente sair, tu vai para o banheiro, é? Ele disse até um termozinho assim, o que é que ele tinha ido fazer no banheiro. E aí aguardou um pouquinho e não teve resposta. Aí ele foi lá olhar, não tinha ninguém. Ele olhou, a porta do apartamento dele estava fechada, como sempre. Ele mandou a foto para mim. Ele coloca 2 barras de ferro na porta de entrada. Ele disse: Dona Maria, não tem como esse cara ter entrado aqui. E nem entrou comigo, eu não vim com ninguém. O que a senhora me explica? A senhora me diz o quê? Gente, você sabia que acontece isso diariamente? Aí o que aconteceu? Ele disse: a senhora acha que era um espírito? Eu disse: com certeza. Acho não, com certeza. Mas como, dona Amélia, como é que ele passou pela porta? A porta estava trancada com essas 2 barras, não tem como ele ter passado. Eu disse: olha, fulano, o espírito, quando ele consegue, já faz tempo, muito tempo que ele está desencarnado, já está acostumado, principalmente o espírito que, no caso, como ele estava bebendo junto com você, é o espírito de um alcoólatra. Ele, quando estava encarnado, ele era alcoólatra. E quando eles estão há muito tempo assim, eles conseguem manipular fluidos, ou seja, o corpo fluídico, que é aquele corpo que é semelhante a esse nosso, mas quando a gente passa pelo fenômeno da morte, a gente usa esse outro corpo, o corpo fluídico, que é o nosso veículo para a gente se comunicar e para se movimentar, ir e vir, para poder a gente se comunicar mesmo no mundo espiritual, né? Só que no mundo espiritual, a comunicação é diferente, né? Quase sempre, quando os espíritos já estão um pouco evoluídos, é só a mente, né? É tanto que quando a gente vai durante o sono, certo? O repouso do corpo, a gente se despreende e vai para o mundo espiritual, fazer uma visita ou participar de alguma tarefa, participar de alguma reunião, de algum estudo, nós percebemos que nós não abrimos a boca para falar. A fala é pensamento a pensamento. A gente olha um para o outro,
Isso eu digo que já aconteceu comigo, não uma vez só, diversas vezes. E sempre acontece, mas eu preciso estar preparada também. Mas nesse caso dele, foi um caso aonde, veja bem, o que aconteceu? Eu expliquei para ele, mas não fui mais fundo na explicação. Vou fazer a explicação agora, ele deve estar ouvindo. Ora, ele estava no bar bebendo. Estava sozinho, ele disse, tinha umas pessoas lá comigo. Eu disse, aí daquelas pessoas que estavam ali bebendo junto com ele, o que se afinou ao espírito foi ele. O espírito chegou, percebeu, ou seja, ele veio realmente beber e achou a pessoa certa, que era ele. Por quê? Porque houve afinidade de energias, certo? As energias dele com as energias desse. Olha, uma energia de um espírito desencarnado com a energia de um espírito encarnado estavam em sintonia. Daí porque chegou até a acompanhar ele e depois querer permanecer. E com certeza, se ele não mudar o comportamento dele, esse espírito vai continuar acompanhando ele, chamando ele para beber, incentivando a vontade dele de beber, porque aí ele se transforma num obsessor, mas aquele obsessor porque ele quer usar o espírito encarnado, que é essa pessoa que eu conheço, como copo. Nós, muitas vezes, nos transformamos em copo de um alcoólatra. Porque na medida que a gente bebe, vai bebendo, ele vai sugando o fluido que vai emanando através das narinas, da boca, do próprio suor da pessoa, o etílico, né? Da bebida, principalmente se tomar a bebida que a gente chama bebida quente, que tem um teor de álcool grande. Se for cerveja, também tem álcool, então ele vai sugando aquilo. É assim que acontece. Mas não é só na questão do álcool, não. Quando a pessoa tem um vício e encontra justamente esses espíritos desencarnados, encontra essa pessoa, então ela se transforma para ele naquele objeto que dá acesso a ele ao vício. Na sexualidade, o que é que acontece? Como é que um espírito se associa a um espírito encarnado? Eu vou falar espírito desencarnado e espírito encarnado. Como é que um espírito desencarnado se associa a um espírito encarnado? Dentro dos ambientes, não é? Então, aquela pessoa é uma pessoa viciada em estar dentro dos prostíbulos. E a gente sabe o que é que acontece dentro dos prostíbulos. As energias são muito fortes porque estão lidando com a energia do sexo, mas de uma forma descontrolada, sem controle. As pessoas vão para lá para dar vazão mesmo, para, sabe, extrapolar as energias dentro daquela área, né? Então, quando a pessoa vai, que é desse jeito, sempre ele vai encontrar uma companhia. E quase sempre essa companhia não o deixa. É por aí que surgem as grandes obsessões, né? Porque o espírito desencarnado, ele não quer se separar do espírito encarnado. Por quê? Porque nem todos têm a afinidade que ele encontrou com esse daí, que é no caso dessa pessoa que eu conheço. Olha, tinha várias pessoas no bar bebendo. E por que é que ele se associou a ele? Porque
ele tinha as energias parecidas, certo? Então, houve o quê? Afinidade um com o outro. Vai demorar ele sair? Claro, porque o outro não vai parar de beber. Se o espírito encarnado, que é esse meu amigo, não começar a se educar na questão da bebida, ele não vai perder essa companhia. Não, esse espírito não vai se desvencilhar dele pelo seguinte, porque nem toda a energia de um espírito desencarnado com o encarnado se afina. Então, ele achou o copo dele e ele não vai largar esse copo, que é esse senhor. Então, precisa ele tomar consciência de que precisa se modificar no seu comportamento. Precisa ir para o AA. Tem que ir para uma sala de AA para conseguir sair do vício, né? Porque lá nas salas de AA eles conseguem. E os relatos nas salas de AA são incríveis, né? Cada um que conte. Quase sempre no AA você vai encontrar alguém que tem um associado desencarnado, né? Tem uma história que eu fiquei sabendo dentro de uma sala de AA, que o cara falou, né? Que ele disse que ia beber todo dia, chegava no bar para beber. Aí era um galego, o galego chamava ele. É parecidíssimo com essa história. Ei, bora beber, rapaz. Bora, sai daí, vamos embora beber. Aí ele ia. Quando chegava no bar, ele pedia 2. Bota 2 aí. Aí o cara do bar achava que era para ele as 2, né? Aí ele bebia a dele e a outra ficava. Aí o dono do bar ficou assim, pensando o seguinte, o que é que estava vendo, né? Aí perguntou a ele, por que você pede 2 cachaças, se você só toma uma? Não, a outra é pro meu amigo aqui, ó, que tá do meu lado, o galego. Né, galego? E o dono do bar não viu nada, mas ele estava vendo. Não é caso de evidência por mediunidade. Pode até ser, mas pode não ser. Porque se o espírito desencarnado, ele pode se materializar justamente para confundir o outro achar que é um espírito encarnado como ele e beber. Mas sempre acontece coisas que vai identificá-lo, né? Se o outro conseguir prestar atenção nos acontecimentos, que foi o caso desse senhor que me ligou. Ele, a princípio, ele não achou que era um espírito, não. Ele achou que era alguém que tinha entrado e estava chamando ele para beber. Mas depois ele viu que a porta estava fechada. Aí ele disse, mas como? Eu digo, bem, se ele consegue manipular o fluido, passa pela porta, pela parede, o espírito não tem empecilho para ele. Quando ele já consegue identificar-se como espírito e já sabe, porque eles vão aprendendo uns com os outros. Quase sempre, os viciados, eles pertencem, às vezes, a uma horda, a um grupo. E o que sabe mais vai ensinando ao que sabe menos. Também acontece isso no mundo espiritual, gente. São espíritos de homens e mulheres. Perderam apenas o corpo material. Mas os vícios, as paixões, certo? Os sentimentos, tudo continua ali. Se é ruim, continua ruim. Se é maldoso, continua maldoso. Certo? Se é perverso, continua perverso. Se é viciado, desencarna viciado. Entendeu? E fica viciado. Até ele tomar consciência e pedir ajuda. Porque aí vem a questão da ajuda. O encarnado tem que buscar ajuda aonde? Porque o problema dele é o vício. É a bebida que ele extrapola.
E essa bebida é o canal que ele abre para ser caneco de alguém para beber junto com ele. Então, qual é o prazo? Ir para o AA, para começar a tomar consciência e estar num grupo onde todos têm o mesmo problema. Não idênticos, mas pelo menos parecidos. E ele vai encontrar pessoas que vão relatar coisas e ele vai tendo mais força para resistir ao vício. Não é assim? Mas, a princípio, vai ser difícil. Por quê? Porque o outro, que você é o caneco dele, ele não vai querer deixar você ir, não, de jeito nenhum. Então, para isso, aí você tem que ir numa casa espírita. Porque aí tem que haver o quê? Uma conversação com ele de esclarecimento para que ele veja que ele tá prejudicando o encarnado, mas também está se prejudicando mais ainda. Porque agora ele não tem um corpo físico, né? Então, ele pode dar mais vazão ainda ao vício, mas vai se prejudicar muito mais, entende? Mas isso é em tudo, gente. A questão do cigarro, do charuto, qualquer vício. Porque vício é o quê? É aquilo que você faz constantemente. Vira um hábito. Desse hábito vira um vício mesmo. Você não consegue sair disso. Tem um caso que eu fiquei sabendo que o menino é casado. Terminaram se separando. Por quê? Olha, ele era casado, tinha esposa, tudinho, mas ele era viciado em filme pornô. Agora, imagina as companhias deles desencarnadas. Imagina aí. E ele era evangélico. Mas não dava, não conseguia sair daquilo porque precisa ir buscar profissionais habilidosos, né? Ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, para sair do vício, né? E também buscar uma instituição espírita. Por que, gente, uma instituição espírita? Aí você diz, mas não tem as casas evangélicas, as igrejas católicas, não sei o quê? Sim, mas eles não sabem como lidar com a obsessão da forma como o espiritismo trata, certo? Não é crendice. Não é um espírito, ele não vai se afastar da pessoa apenas porque se reza ou ora por ele. Não. Muitas vezes a gente vê os casos de exorcismo. Tem até um filme, né? Aquele filme, O Exorcista. Tem outros. E tem outros também, o caso de uma menina lá que foi terrível. Por quê? Porque as pessoas acham que religião vai tratar isso. E não é assim. Isso é científico, gente. É algo que você tem que conhecer. Você tem que saber o que, por quê, para quê, aonde, como, tudo isso. Mas, principalmente, ter amor no coração. Ser uma pessoa que emite essa energia do amor. Por quê? Porque essa energia do amor vai envolver o espírito ali e ele vai se sentir bem. E ele vai ficar mais acessível à conversa, ao diálogo. Mas o que é que acontece por aí? Chega uma pessoa no estado obsessivo, às vezes até possessivo, já não é mais ele que fala, já não é mais ele que anda, mas sim o espírito que já está com ele há muito tempo. E aí é o que é que diz? Sai daí, Satanás! Vai, demônio! Vai para casa não sei de quê! Vai para o inferno! Vai não sei... Menina, é tanta coisa que uma vez eu estava na casa espírita, dessa vez eu estava doutrinando.
E o médium começou a fazer o atendimento e o espírito começou a falar: eu não sou isso, não. E ele gritava e chorava e se desesperava. E eu não sou isso, não. Então, como eu tenho mediunidade e estava doutrinando, então eu consigo captar. Eu disse: o que é que você não é? Mas o espírito não tinha condições nem sequer de falar o nome de Satanás, de diabo, de demônio. Aí foi que eu captei e disse: você não é isso que disseram que você é. Aí ele olhou para mim e disse: a senhora sabe o que chamaram comigo? Eu disse: sei. Me chamaram de demônio, de Satanás, de expulsando, gritando, até ele machucando, não foi? Aí o espírito disse: foi. A senhora vê isso, é? Eu disse: não, é porque eu consigo captar. E comecei a conversar. Era uma mulher. Era o espírito de uma pessoa que estava encarnada, que estava como mulher nessa existência. Aí eu disse: você não é nada disso, não. Você é uma filha de Deus. Você é minha irmã. Nós somos todos irmãos. Aí ela disse: mas por que que Deus permite que aconteça isso? Essas pessoas façam isso. Aí eu disse: eu digo, é justamente para poder você ser atendida, ser esclarecida, para você entender que agora você não tem mais um corpo material. Ela disse: eu não tenho mais não, mas eu não estou conversando com você? Eu disse: tá. E ele disse: lá, ele não fala. Eu digo: mas você está sem o corpo carnal. Você agora é um espírito, você voltou à sua verdadeira origem, que todos nós somos. Nós fomos criados por Deus enquanto espíritos, simples e ignorantes. E vamos então caminhando, muitas vezes pegando atalhos, muitas vezes teimando, muitas vezes se rebelando. E aí a gente chega vamos dizer, num estágio em que a gente se desespera tanto que já nem sabe mais quem é. E isso acontece, gente, a 3x4. Agora mesmo, agora eu falando, posso falar, Maurício? Posso falar, contar? Maurício aqui, que é o menino que... Qual é o nome que dá, né? Operador, né? O operador aqui, que fica... Então, ele disse a mim, eu contando aqui a ele, quando cheguei, ele disse: eu não já vi, dona Amália, aqui, vi uma mulher, ela era baixinha, com uma roupa, disse todas as descrições. Eu disse: tu reconheceu ela? Ele disse: não, eu não conhecia ela. Mas apareceu, eu vi, mas sumiu. Por quê? Por que some? Porque o espírito não pode ficar ali materializado muito tempo, a não ser que tenha um propósito maior, né? Então, tem casos fantásticos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento também, de aparições que as pessoas sempre colocam como anjo, como Nossa Senhora, mas não são espíritos que se materializam para realizar uma tarefa, né? No caso, vamos dizer, Elias. Elias ficou doente na gruta, entrou dentro de uma gruta com depressivo por conta do que tinha acontecido, e sem comer, sem tomar água, sem nada, e quem salvou a vida dele foi um espírito materializado. Ele ia lá todo dia levar água e levar pão, senão ele tinha morrido, né? Então, quase sempre acontece isso. Lá no livro na Gênesis, meu Deus, na cidade lá de Sodoma e Gomorra, tinha Ló,
tinha 2 filhas, todo mundo sabe dessa história. E chegou 2 homens, e eles disseram que eram 2 anjos. Eram 2 espíritos materializados, né? Pernoitaram lá e depois deram todas as informações para que Ló fosse embora com a família, porque aquela cidade ia ser destruída. Aí vem aquela questão, porque Sodoma e Gomorra era... Sodoma já está dizendo, por causa da sodomia, porque os homens tinham relações sexuais com outros homens, inclusive esses 2, eles queriam, né? E Ló apresenta as 2 filhas e diz, fica com as minhas 2 filhas, eles ainda são virgens. Então tem toda aquela conversa lá que a gente precisa conhecer e analisar, né? Hoje a gente tem condições já de analisar isso com muita, vamos dizer, propriedade. Mas veja bem, esse caso é comum acontecer isso, né? Muito comum. Quando a gente tem um conhecimento e todo um preparo, vamos dizer assim, a questão moral e espiritual é muito importante, a evolução moral da pessoa, para que ela possa se encontrar com esses espíritos, que são espíritos que a gente que está na qualidade que eles chamam de anjo, mas não são anjos, gente. São espíritos que já, vamos dizer assim, já conseguiram evoluir mais um pouquinho, e quando eles evoluem mais um pouco, eles têm essa consciência de que precisa ajudar quem ficou atrás, quem não está ainda. Que essa é a grande vantagem. A gente tem, hoje, antes de ontem, eu assisti o filme Bezerra de Menezes na Netflix, e a gente sabe que Bezerra de Menezes teve um comportamento exemplar quando conheceu a doutrina. Ele não era espírita, mas a família rejeitou, foi ridicularizado, isso, aquilo outro. Mas ele conseguiu, ele já veio num certo grau de evolução moral e espiritual. Tanto que quando ele estava fazendo faculdade, sem dinheiro para pagar as contas do quartinho dele, tudinho, chegou na porta dele, bateram, ele foi atender, era um jovem. Aí ele disse, pois não, meu jovem, ele disse, não, eu vim aqui porque o senhor não é professor? Aí ele disse, aí ele disse, eu estou precisando de aulas particulares em matemática. Aí ele pensou, né, Bezerra de Menezes, disse, mas matemática, eu não estou muito atualizado, não. Mas eu me proponho a lhe ensinar, mas me dê um tempo, me dê uma semana para poder eu estudar, rever tudinho e poder ter condições de passar para você as informações. Aí, para encerrar aqui, aí o jovem diz, então eu vou lhe pagar logo. Aí ele disse, não, você vai pagar depois que você vier assistir. Nunca mais esse jovem foi lá. Era o mundo espiritual ajudando ele, pelo merecimento dele. Então, pelo merecimento, pelas nossas companhias espirituais, a gente dá para saber em que processo evolutivo, moral e espiritual a gente está. Gente, até sábado, se Deus quiser.